Por que não me envergonho do Evangelho? Olha, essa é uma das frases mais potentes já escritas, né? Mas o que é exatamente esse Evangelho? E por que ele carrega um peso tão grande? Bem, é isso que a gente vai explorar hoje. Nós vamos basicamente desconstruir a arquitetura lógica e teológica de um dos capítulos que mais influenciou o pensamento ocidental, Romanos, capítulo 1. Então a gente vai seguir o argumento passo a passo, exatamente como ele foi montado. Primeiro, a autoridade por trás da mensagem. Depois, o poder explosivo do evangelho. Em seguida, a gente entende o problema universal que ele resolve e, por fim, as consequências de rejeitar tudo isso. Ok, vamos lá. Antes de mais nada, para entender a mensagem, o autor, Paulo, primeiro estabelece as credenciais dele. Afinal, quem é ele para apresentar um argumento tão audacioso assim? A primeira pista está na palavra que ele usa para se descrever: doulos. Sabe, isso aqui não é à toa. Ele está buscando lá na tradição dos grandes profetas como Moisés e Elias. Ele não se apresenta como um voluntário, tipo, eu quero fazer isso. Não. Ele é um convocado. A autoridade dele, então, não vem dele mesmo, mas de quem o enviou. Isso é muito mais que uma palavra, é uma declaração de identidade. E essa única palavra, doulos, muda toda a perspectiva. A autoridade do Paulo não vem da educação ou da experiência dele. Ele se vê como um canal, não como a fonte. Um porta-voz que está transmitindo uma mensagem muito maior. E logo em seguida, ele estabelece a autoridade do seu mestre, Jesus, apresentando o que os teólogos chamam de cristologia alta. O que é isso? É uma visão super elevada da identidade de Cristo. Ele tem sim uma linhagem real, humana, que vem de Davi, mas também tem uma natureza divina que não foi criada, mas sim declarada com poder. E o que faz essa declaração? A ressurreição. Neste argumento, a ressurreição não é só um milagre qualquer. É o veredito final, público de Deus. É a linha que demarca e confirma a identidade de Jesus como Filho de Deus e Senhor. Ponto final. Beleza, autoridade estabelecida. Agora a gente vai para o coração do argumento, a tese central, que é o motor que impulsiona todo o resto da carta. Paulo diz que o evangelho é o dunamis de Deus. Essa palavra é a raiz de dinamite. Então não se trata de uma ideia poderosa, e sim da própria energia criadora de Deus em ação. Uma força capaz de salvar, de mudar o mundo. E aqui vem o conceito que literalmente mudou o mundo: a justiça de Deus. Ou dikaiosune theou. O ponto-chave é o seguinte: essa não é a justiça de Deus que nos condena porque a gente não atinge o padrão dele. É uma justiça que ele mesmo oferece e acredita a quem crê. É um presente e não uma meta a ser alcançada. E para provar que essa ideia não é uma novidade tirada do nada, Paulo faz uma jogada de mestre. Ele vai lá atrás buscar um profeta antigo, Abacuque, para ancorar o argumento dele na longa história da fé. Isso mostra que a confiança total em Deus sempre foi o caminho para a vida. Mas por que todo esse poder é tão necessário? Bom, para a gente entender a solução, primeiro precisamos entender o diagnóstico do problema. E o argumento de Paulo é que a humanidade está ativamente em guerra com a verdade. Tá, mas aí sempre surge aquela pergunta, né? E aquelas pessoas que nunca ouviram o Evangelho? Como fica? É uma questão clássica, e o interessante é que o argumento de Paulo vai direto nesse ponto, introduzindo o conceito de revelação geral. A teologia por trás disso é o que se chama de revelação geral. A ideia é que Deus não fica em silêncio. O poder e a divindade dele são, como diz o texto, claramente vistos nas coisas criadas. Portanto, o problema não seria a ignorância sobre Deus, mas a resposta a um conhecimento que já existe. E aqui, a natureza do pecado é apresentada de uma forma fascinante. A palavra grega usada sugere um ato de abafar ou segurar com força a verdade, sabe? Não é uma falha passiva, é uma supressão ativa. E o ponto de partida dessa queda toda não é um grande erro moral, mas uma falha de adoração, a falta de gratidão. O argumento é que quando o ser humano para de agradecer ao Criador, a mente entra num vácuo, se torna fútil e o coração, o centro da nossa vontade, se escurece. Agora, o argumento se encaminha para sua conclusão dramática: o julgamento que vem depois dessa supressão da verdade. O conceito teológico central aqui é o de paradidome, que significa uma entrega judicial. E aqui vem a parte mais assustadora: o julgamento de Deus não é necessariamente fogo do céu.
É ele simplesmente remover a sua mão, que restringe, permitindo que a humanidade sinta as consequências totais dos seus próprios desejos. É o abandono divino. O texto repete essa frase de entrega 3 vezes, criando uma espécie de espiral descendente. Primeiro, rejeitar a Deus leva a desonrar o próprio corpo. Depois, a paixões ainda mais profundas. E, finalmente, a corrupção da própria mente, da capacidade de raciocinar. O argumento faz uma conexão direta entre a rebelião espiritual e as consequências físicas e sociais. Em outras palavras, quando a relação com o divino é quebrada, a nossa própria humanidade começa a se fragmentar. E essa lista enorme de vícios não é aleatória. Ela serve para demonstrar como a desordem espiritual inevitavelmente gera desordem social. Uma sociedade sem o Criador como referência se torna, nas palavras do texto, implacável e sem misericórdia. E então, o argumento chega ao seu ápice lá no versículo 32. O estágio final do declínio não é apenas praticar o que é errado, mas criar uma cultura que aplaude e celebra aquilo que, no fundo, sabe que é errado. Isso tudo nos deixa com uma pergunta final, para a gente refletir. Se a falha em adorar o Criador é a raiz da decadência social, o que isso quer dizer sobre os fundamentos de uma sociedade saudável? É uma ideia radical com implicações profundas que ecoam através dos séculos, nos desafiando a pensar sobre qual é a verdadeira base de uma civilização funcional.